Início a nossa nova unidade. A gente vai falar hoje sobre a camada de rede. Eu estava olhando, verificando que algumas coisas na versão nova do Kurose, que é a 8ª edição, que ainda não foi traduzida, porque ela é a de 2020, algumas coisas já estão sendo retiradas, né, principalmente, hoje a gente vai falar sobre IPv4, que é o fundamental da camada de rede, e ele fez algumas reestruturações nesses novos capítulos. Mas como a gente ainda está trabalhando com a edição, com a 6ª edição, ela ainda vai ter essas informações, e eu gosto sempre de falar com ela, porque, como vocês vão notar, nós temos que a camada de rede, né, que é o protocolo em si, o protocolo IP, ele tem uma nova versão, que é o IPv6, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ele, né, falar sobre as novidades, porém, uma realidade do IPv6 é que ele tá, sim, já foi, tem que mais de 8 anos que é uma realidade, porém, se vocês notarem na rede de computadores, principalmente a rede local, vocês ainda vão continuar sempre trabalhando com IPv4, né, que é essa versão. Então, é muito difícil, às vezes, você ver uma rede com IPv6. Mas a gente vai falar mais para frente sobre IPv6, principalmente algumas características importantes, né, que a versão nova, né, do IP trouxe para todos, principalmente, corrigiu vários, né, diversos problemas que estavam acontecendo, que aconteciam com a versão do IPv4. Então, a gente vai falar sobre a camada de rede, né. A ideia da camada de rede, né, a gente falou anteriormente sobre a camada de transporte, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a camada de rede, né, que é uma camada responsável por transportar os pacotes lá do host que enviou a informação ao destinatário, ao host destinatário. Então, quando a gente fala, né, dessa camada de rede, ela que é responsável por transportar esse segmento, por transportar o pacote, o datagrama, assim, em si, da origem até o destino, né? Então, o lado remetente vai enviar os segmentos encapsulados, através do que a gente chama de datagramas, e o lado destinatário vai entregar esses segmentos para a camada de transporte. Então, lembrando da pilha, né, da arquitetura TCP/IP em si. O protocolo da camada de rede em todo o host, né, a gente vai sempre abordar e trabalhar com os roteadores em si, os roteadores que são responsáveis por examinar esses campos do cabeçalho de cada, que vem, né, da camada de rede em si, desses datagramas, e existem duas abordagens, principalmente quando a gente fala, né, dessa entrega do pacote na camada de rede, ou para a camada de rede, o que a gente chama de modelo de datagramas e modelos de circuitos virtuais, que são duas características, né. Então, aqui, ele em funcionamento, né, a camada de rede, sempre responsável por envio, né, da informação em todo o seu aspecto. Então, todo o envio de informação sempre vai estar passando e trabalhando na camada de rede. Um detalhe importante, se vocês notarem, uma característica, né, se vocês notarem aqui, só vou voltar, se vocês notarem, que são os roteadores, né, em si, nos roteadores, percebam que vocês sempre vão ter a camada, né, por exemplo, aqui vocês têm a camada, o modelo, a arquitetura completa, principalmente porque você está dentro de um computador, você vai até a camada de aplicação. Porém, nos roteadores, se vocês notarem, vocês aplicam apenas até a camada 3, né, então o roteador geralmente vai trabalhar, né, principalmente o que a gente chama de, até na camada de rede, né, por isso que a gente chama, que existem, o roteador trabalha nessa camada, e existem também, que a gente chama de switch layer 3, quer dizer, que trabalha também na camada de rede, né, que ele se mete um pouquinho, que a gente brinca, a roteador, ele tem algumas características dessa camada de rede em si, que a gente vai falar sobre ela. Então, percebam que na aplicação final, no caso, eu tenho a minha
pilha completa, e nos meus roteadores eu tenho apenas as necessárias para fazer o envio, o transporte da informação. Aí nós temos, né, o nosso protocolo e o serviço da camada de rede, né, toda vez que a gente fala do protocolo de serviço, né, ele está no segmento do transporte entre o remetente e o destinatário, né, o remetente vai encapsular os segmentos em datagramas, né, principalmente porque ele vai estar recebendo da camada de transporte e passar para a camada de enlace. Já o destinatário, ele vai entregar esse segmento para o protocolo da camada de transporte. Vocês não se esqueçam, toda vez que a gente está enviando, né, então, se eu estou enviando a camada de transporte, ele vai receber da camada de transporte, né, no caso, e vai encaminhar para a camada de enlace. Lembrem-se que a gente está falando de pilhas de protocolo. Da mesma forma, quando o destinatário receber, ele vai receber da camada de enlace e encaminhar para a camada de transporte. Cada camada tem, novamente, a sua característica, a sua função dentro da rede em si. Então, a gente tem também a figura, né, de uma rede doméstica, rede corporativa, um ISP nacional ou global, uma rede móvel, tudo isso, geralmente, vocês vão ter essa figura da camada de rede trabalhando em si, né. Aí, o protocolo, no caso da camada de rede em todo dispositivo da internet, vocês vão ter, a gente vai ter o host, né, que são as máquinas que vão estar sempre ligadas a aqueles computadores, né, aqueles roteadores, e o principal de todos, se vocês notarem, é sempre eu tenho o meu roteador ali, que vai estar compondo a minha camada em si, na minha camada de rede, né. O roteador, ele é responsável por examinar esses cabeçalhos, principalmente de tudo que ele está recebendo, de todo o datagrama, tudo que passa por ele, ele vai sempre examinar esse campo de cabeçalho. E também vai mover esses datagramas para as portas de entrada ou porta de saída, para onde ele vai receber a informação. Aqui, se vocês notarem, né, nós temos aqui vários roteadores interligados, né, eu posso, por exemplo, este cara aqui, pode estar tentando enviar uma informação para este cara aqui. Então, percebam que ele vai ter um caminho longo, né, até chegar à informação. Então, não se esqueçam, né, que eu sempre vou ter a figura, né, do roteador, né, em si, sempre trabalhando, sempre fazendo a questão. Então, ele vai fazer o envio da informação, né, eu tenho um ponto onde ele vai, o que o roteador faz? Ele vai falar assim, ó, para mim sair dessa rede, eu tenho que ir para esse roteador, para mim sair desse roteador, eu tenho que ir para esse roteador. Aqui, no caso, vocês têm duas opções de caminho, né, em si, ele vai enviar a informação até chegar ao meu destino final. Então, o roteador ali, ele tá para fazer essa função de envio de informação até chegar no seu destino. Então, toda vez que a gente fala da camada de rede, ele tem algumas funções, né, toda vez que a gente pensa nessa função da camada de rede, ela tem duas funções fundamentais, que a gente chama de repasse e roteamento, né, são duas características da camada de redes, porém, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque toda vez que a gente fala da camada de rede, ela tem essas duas características, só que essas duas características são diferentes, elas não são iguais. Toda vez que a gente um pacote vai chegar no enlace de entrada do roteador, né, ele está recebendo um pacote ali, e ele vai conduzir para um enlace de saída apropriado. Então, tudo que chega, toda aquela informação que chega no roteador, ele tem que encaminhar para um roteador de saída. Aí nós temos também o roteamento. O roteamento é visão de um todo. Você vai determinar, por exemplo, a rota para chegar até aquele caminho final. Então, aquilo que eu falei anteriormente, onde eu tenho o roteador e qual o caminho que eu chego, qual o caminho eu faço, percurso para chegar no meu destino, isso é meu roteamento. Então, é determinar essa rota para os pacotes chegarem até o meu destino. E também, toda vez que a gente fala do roteamento, nós temos vários
algoritmos de roteamento. É uma característica, tá, do nosso, vamos dizer assim, da nossa camada de rede. Toda vez que a gente fala, né, do repasse em si, é uma ação realizada em um roteador específico, onde ele tem a responsabilidade de mandar o pacote da interface que está recebendo de entrada para uma saída apropriada. Quando eu falo interface, vocês vão notar que a gente está falando das placas de rede. Então, eu tenho, por exemplo, geralmente um roteador tem uma característica de ter duas ou mais placas de rede. Então, toda vez que a gente fala de uma interface de entrada, quer dizer, ele vai estar recebendo um pacote e ele vai estar despachando esse pacote por uma interface de saída, uma placa de rede de saída. Já o roteamento é esse caminho fim a fim, que eu vou falar onde eu vou chegar naquele meu destino, quais roteadores eu vou passar, tá? É o exemplo do tracer, que a gente falou anteriormente, né, quando a gente falou da ferramenta em si, vocês viram que ele vai mostrando a rota que ele está pegando em si, né? Então, o roteamento, ele vai envolver todos os roteadores da rede. Então, toda vez que eu falo de envolver um único roteador, eu estou fazendo um repasse. Quando eu estou fazendo de toda a minha rede, eu verificando todos os roteadores, eu estou trabalhando com roteamento, tá? Há uma analogia, né, em si, uma troca simples, né, peguei, recebi, estou enviando, e no caso seria o conceito de repasse, né, um exemplo físico ali que a gente pode estar colocando, e o roteamento em si é o processo de você planejar uma viagem da origem até o destino. Então, por exemplo, você, voltando para o exemplo da viagem, né, principalmente toda vez que, querendo ou não, quando a gente fala de roteamento, quando a gente fala dessa camada de rede, mas nada mais é que você pensar que você está viajando de uma cidade, por exemplo, de Cuiabá para o Ceará, de Cuiabá para outras cidades fora do estado, você vai passar por muitos cruzamentos, né, muitas rodovias na rota até chegar no seu destino. Então, o repasse seria o processo de você passar por um cruzamento, um único cruzamento, por exemplo, você chega lá, você pode tomar você pode passar para dois caminhos em si. Os dois podem até chegar ao destino, mas você quer escolher um daqueles dois caminhos que vai chegar ao meu destino final. Eu chego ali naquele cruzamento e eu escolho qual das rodovias que eu vou pegar. Então, eu escolho uma rodovia e me mantenho. Isso é um repasse. O roteamento é você pegar um mapa, né? Hoje em dia a gente usa o Google Maps, né, em si, mas você pegar um mapa todo e planejar por onde você vai passar, por quais desses cruzamentos você vai passar. Então, você faz um mapa, né, de todos os caminhos possíveis que você pode chegar. Ah, mas eu posso escolher o menor caminho, aí vocês já têm, no caso, algumas problemáticas, né? Você pode ter o problema de um menor caminho, de trânsito, de tudo mais. Então, isso, né, seria o contexto de repasse e roteamento. Então, o repasse é uma escolha única ali, você tem uma opção e você segue adiante, e o roteamento é você planejar a sua viagem por inteiro em si, né? Então, aqui, vocês podem notar que ele está indo, né? Ele mostra do ponto de origem até chegar ao meu ponto de destino. Isso é roteamento, né? Então, percebam que os pontos azuis também fariam chegar ao meu destino, né? Então, aqui eu tenho um ponto azul, por exemplo, eu poderia ter vindo por aqui e chegar até o meu destino. Eu posso vir aqui e também chegar ao meu destino, mas, porém, eu falei que o meu percurso vai ser esse para mim chegar ao meu destino. Então, essa é uma analogia da camada de rede que vocês têm que gravar, né? Principalmente toda vez que a gente fala, é o conceito de repasse e o conceito de roteamento. Lembrando que o roteamento, né, ele tem os algoritmos de roteamento, principalmente para falar dessas características, igual eu falei para vocês, né? Eu vou pensar em congestionamento, eu vou pensar no menor caminho, então vai existir vários algoritmos de roteamento. Um outro detalhe importante, né, é que cada roteador, ele tem o que a gente chama de tabela de repasse, o que a gente chama de tabela de repasse local. Por que ele tem essa tabela de repasse?
Toda vez que você fala, né, do algoritmo, e cada algoritmo possui, né, essa tabela que a gente chama de tabela de repasse local, e ele vai examinar sempre o cabeçalho daquele datagrama, daquela informação do pacote que está sendo enviado, e ele vai colocar o que a gente chama de indexar essa tabela. Por exemplo, se o cabeçalho for 0100, o enlace de saída dele é o 3. Se for 0101, o enlace de saída é o 2. Se for 0111, o enlace de saída é o 2 também. Então, ele faz o que a gente chama, ele fala assim, ó, se chegar um valor de cabeçalho nesse valor, o enlace de saída é tal. Se chegar nesse, é tal. Então, ele enumera, principalmente, para saber para onde ele vai enviar aquele pacote. Então, por isso que até a gente chama de repasse. Por quê? Ele só mostra qual é a porta de saída. Então, ele mostra como sair daquele roteador. Ele não se preocupa a como ele vai chegar no destino. Essa é uma preocupação lá do roteamento. Então, por isso que a gente chama de tabela de repasse local. Então, toda vez que, por exemplo, eu quero saber se um pacote que tem um cabeçalho, por exemplo, 011, vai chegar nesse roteador, por onde que ele vai sair? Qual é a saída dele? Qual o enlace de saída? O enlace de saída dele é o 2, né? Então, tá aqui na minha tabela de repasse. A configuração dessa tabela de repasse, ela é feita através dos algoritmos de roteamento, né? Por exemplo, vai determinar, por exemplo, quais são os valores que eu vou armazenar dentro dessa tabela de repasse. Um detalhe importante que eu posso centralizar essas tabelas, né, em si, né, rodar no local central e eu distribuir a informação, ou descentralizado, que cada pedacinho, né, em si do algoritmo vai estar distribuído em um roteador específico, né. Então, a ideia dele é receber sempre as mensagens, né, e configurar essa tabela de repasse. Então, a tabela de repasse é configurada sempre que o roteador receber uma mensagem para fazer a configuração daquela tabela. Então, cada roteador vai ter uma tabela de repasse, né, específica para ele trabalhar, né. Então, quando ele fala assim, ó, chegou esse pacote, né, então, para onde ele vai? Então, ele fala assim, ó, aqui eu tenho a interface 1, a interface 2 e a interface 3. A minha da tabela de repasse está falando que esse cara vai para saída 2, então ele vem aqui e encaminha para a interface 2. Então, é uma característica, né, da camada em si. Uma coisa interessante, toda vez que a gente fala de computador de pacote, né, em si, essa transferência em si alguns termos, né, que o pessoal utiliza é computador, né, troca de pacotes, né, transferir essa interface de uma para outra, pode ser que alguns livros, vocês não utilizem a palavra computador, mas e sim roteador em si, tá? Então, depende muito do que ele está transmitindo. O computador, a gente tem muito a falar computador, principalmente quando a gente está usando tecnologias diferentes, então a gente dá o termo mesmo de computador de pacote, mas nada mais é que o computador, nada mais é que um roteador, se a gente tiver a visão da rede em si. A camada de rede, né, o plano de dados, a gente tem duas características importantes, toda vez que a gente trabalha com a camada de rede, onde a gente tem o que a gente chama de plano de dados e plano de controle. O plano de dados que a gente vai trabalhar, né, é a função do roteador, é uma coisa local, né, igual eu falei anteriormente, que a gente fala da tabela de repasse e do roteamento em si, né, e determinar qual datagrama que vai chegar naquela porta de entrada e para qual roteador que eu vou mandar aquela informação, né, então eles vão chegar e eu vou encaminhar. Já o plano de controle é o que a gente chama de rede lógica, né, você determinar como que o datagrama é roteado entre todos os roteadores do caminho final da origem ao destino, né? Então, no plano de controle, por exemplo, você pode ter as especificidades por exemplo, dos tipos de roteamento que existem, né? Então, quando você determinar, como se, no plano de dados, é como se a gente estivesse falando da tabela de repasse. E, no caso de controle, a gente fala da visão do todo, que seria o roteamento. Então, o plano de dados trata local, que é a tabela de repasse, e o plano de controle vai trabalhar, no caso, da rede lógica em si, que a gente
faz, né, a abordagem do plano de controle em cima dos algoritmos de roteamento tradicionais, que são implementados nos roteadores. Então, quem é responsável por isso são os roteadores. A rede também pode ser definida por software, que a gente chama de implementado em servidores remotos, né? Então, um plano de controle para um roteador, né? Aqui nesse caso você tem o componente, né, individual em cada roteador em si, né? Esse plano de controle ele vê a visão de um todo, mas para a gente ter a visão de um todo, vocês sempre vão ter as características de ter conhecimento de todos os roteadores que vão estar passando naquele caminho. É claro que aqui eu sei que se chegar esse cabeçalho, eu vou encaminhar para esse roteador número 2, aqui nesse roteador número 2 também vai fazer o encaminhamento vai interagir com outros roteadores em si. Por isso que a gente chama de plano de controle, porque ele tem a visão do todo em si daquelas informações, né? Então, ele tem sempre o que a gente chama de tabela, né? A tabela de repasse, né? Essa tabela de repasse, a informação, ela sabe para onde destinar, porém, quem tem acesso a tudo isso aqui que está sendo transmitido são os algoritmos de roteamento. Quando a gente fala do algoritmo de roteamento aqui, isso daqui a gente já fala que é um plano de controle. Esse aqui já é um plano de dados, né? E quando eu falo do todo em si, eu tenho o meu plano de controle, né? Que é essa visão do todo daquela informação. Então, plano de controle e plano de dados. Então, uma divisão que existe entre eles, né? Então, quando eu vejo o específico, eu estou fazendo um plano de dados. Quando eu faço um pouquinho maior, eu estou trabalhando com o meu plano de dados. Né? Então, é uma característica, né, do meu... É uma característica do meu, toda vez que a gente fala da camada em si. Aí nós temos, né, o plano de controle definido por software, né, a ideia dele é de calcular, instalar o que a gente chama de tabela de encaminhamento nos roteadores em si, ver essa informação que tá sendo trafegada, ver a informação, né, que está sendo trafegada, ele vai encaminhar em si a informação, né, e eu tenho o nosso controlador remoto, que vai, por exemplo, falar qual que é, como que eu vou encaminhar aquelas informações entre os roteadores, né, então, o controlador, né, no caso aqui, se a gente lembrar, né, eu tenho aqui a divisão em si, esse controlador vai ser o que a gente chama de controlador por software, né, um controlador remoto por software. Ele vai ter as tabelinhas e eles vão fazer a atualização. Então, aqui, esses caras vão atualizar, né, principalmente esse controlador remoto para verificar. Então, aqui nós temos o autônomo, né, de cada um, né, a tabela de host de cada um para fazer a informação. Então, tem o plano de controle e o plano de dados. Outra coisa, né, que define algumas características, principalmente de transporte dos dados, né, que a gente chama de transporte de dados de fim a fim, né, de origem a destino, de uma borda a outra, né, entre remetente e destinatário. Quais são os modelos de serviço de rede, né, de transporte desse datagrama da origem para o destino em si, né? Existem alguns serviços que a gente chama de serviços individuais, né, que é a ideia de entrega garantida, principalmente para falar que você vai falar que aquele pacote vai chegar mais cedo ou mais tarde, em algum momento ele vai chegar no destino. Isso é o conceito de entrega garantida. E a entrega garantida com um atraso, que a gente chama de atraso limitado, né, você fala que mesmo existindo atraso, né, claro, um atraso limitado, condicionado em si, eu vou garantir a entrega daquelas informações.
E um exemplo de serviço que a gente chama de com fluxo de pacotes, a gente tem uma entrega de datagrama em ordem, né, que vai chegar ao destino na ordem que foi enviada. Então, é uma característica toda vez que a gente fala, que a gente trabalha com o conceito de, toda vez que a gente trabalha com o conceito de entrega, de entregar o datagrama numa ordem, principalmente para quando ele chegar lá, ele ser reestruturado. Então, a ideia dele é que a ordem que foi enviada vai ser a que foi recebida, na mesma ordem, né? A largura de banda mínima, né, garantida, principalmente, o comportamento do enlace de transmissão com a taxa de bits que foi especificada entre o remetente e o destinatário, né, então, ele garante uma largura de banda, principalmente para fazer a transmissão daquela informação, e o jitter, que é o que a gente chama de jitter máximo garantido. Então, quanto tempo eu tenho entre a transmissão de 2 pacotes, né, sucessivos, entre o remetente e o destinatário, tem que ser igual a quantidade de tempo entre o recebimento dos 2 pacotes no destino, né, então, o espaçamento mudar mais que um valor que também já foi especificado. Então, toda vez que a gente fala desse modelo de serviço de rede em si, é um serviço que o protocolo, né, o protocolo IP, protocolo de internet, ele tem o que a gente chama de melhor esforço, né. A camada de rede em si fornece esse modelo, né, de serviço para fazer o que a gente chama de melhor esforço. Se vocês notarem, ele é um modelo de serviço que não vai garantir muita coisa, principalmente porque quando a gente fala assim, que não tem temporização na largura de banda, que eu não garanto largura de banda, não, eu não garanto a perda, eu não garanto ordenação, eu não garanto tempo. Então, ele não tem temporização, ele não tem que saber se os pacotes são recebidos na ordem, não há garantia de entrega final, né? E também não tem controle de congestionamento também. Então, isso daqui é o que a gente conhece como QoS, né? Qualidade de serviço. É garantir uma largura de banda, garantir perda, garantir ordenação, garantir tudo isso. E se vocês notarem, a arquitetura de rede de internet é o que a gente chama de melhor esforço. Quer dizer, ele não garante a entrega, né, do datagrama com sucesso, ele também não garante o tempo, a ordem da entrega, e não garante a largura de banda disponível. Por isso que ele é chamado de melhor esforço. A ideia é meio estranha, porque você fala assim, bom, se ele não garante nada, né, como que ele entrega alguma coisa, né? Então, a ideia de definição de serviço de melhor esforço, até o nome, né, vem disso, é principalmente por causa dessa falta de garantias que ele tem. Porém, ele funciona, né, e funciona até hoje, e tem trabalhado em si, né. Aqui, em comparação do modelo de serviço, que a gente chama, né, de melhor esforço, né, em si, ele não tem nada garantido QoS, mas, por exemplo, quando a gente fala da arquitetura ATM, ele trabalha com o que a gente chama de CBR e ABR, né, onde vocês podem notar que, se você pensar numa de longa distância, você vai ter o que a gente chama de largura de banda, por exemplo, de taxa constante, né, e mínima garantida quando a gente fala de largura de banda. Perda, já no modelo CBR, ele controla a perda, e já no caso, no ABR, ele não garante, a ordenação, os dois garantem a ordenação, o tempo, né, no caso, um garante, o outro não, né, então, são características, né, do modelo de ATM, e existe também, claro, o modelo de internet, né, o modelo de IP, que vai, né, fazer uma melhoria, né, principalmente com essa ideia em si, né. Mas, no caso, o modelo de serviço, nesse caso aqui, é um garantido e um diff service, né, onde esse cara aqui garante todas as qualidades de serviço que está sendo enviado. Mas, eu falo assim, que é o serviço, né, de melhor esforço, né, principalmente por que ele trabalha. É um mecanismo simples, principalmente, se vocês notarem, é implementado em toda a internet. Então, quem não usa o protocolo IP, né, então, permitiu o crescimento muito grande da internet, talvez até pela essa falta de muitos mimimis, muitas características, muito controle, fez com que
esse protocolo fosse difundido. Mas não se esqueçam que esse protocolo foi difundido, porém, o protocolo IP, ele tem o protocolo DP e o TCP abaixo ou acima dele, né, no caso, dependendo do envio da informação, ele tem um protocolo que garante todo esse controle que a gente falou que ele não tem. Porém, existe uma camada lá na minha arquitetura que faz esse controle. Então, essa simplicidade desse mecanismo fez com que eu tivesse uma adoção mais ainda dele, né, ele foi crescendo e foi muito adotado, né. E ele também faz o que a gente chama de provisionamento de largura de banda, principalmente em aplicações de tempo real, porque vocês percebam o seguinte, eu quero transmitir um vídeo, qualquer coisa que vocês queiram transmitir em tempo real, vocês acham que toda aquela qualidade de serviço, que todo aquele QoS, vocês acham que vocês não gerariam tráfego na sua rede? Gera, e gera muito às vezes, né? Claro que às vezes uma coisa simples, mas quanto mais tempo você ganha, é melhor. Então, toda vez que a gente faz esse provisionar uma largura de banda boa, a minha aplicação de tempo real, por exemplo, quando eu transmito um vídeo, quando eu transmito uma voz, seja bom suficiente na maior parte do tempo. Por quê? Ele não está preocupado se eu estou entregando sinal ou alguma coisa assim. Simplesmente ele vai falhar, né? Igual você está numa ligação, às vezes, né? Usando, né, o serviço IP, e essa ligação falha e você vai identificar que a pessoa não está escutando ou que você não está escutando outra pessoa. Então, a ideia dele é principalmente de cair, né, nessa garantia, porque geralmente a maior parte do tempo ele vai funcionar. Serviços replicados, por exemplo, na camada de aplicação, data center, rede de distribuição de conteúdo, tudo isso são redes que permitem esse serviço ser fornecido em vários locais e ter uma velocidade suficientemente boa para atender aqueles clientes, né? Então, são características. Um outro detalhe que ele faz, apesar dele não fazer um controle de congestionamento, né, mas o serviço toma conta disso, né, que a gente chama de serviços elásticos, né, que verificam e controlam o congestionamento na rede em si, aí, isso aí sempre vai ser aplicado, por exemplo, se a gente está falando de VoIP, né, o VoIP, o protocolo em si, já faz umas garantias em si do controle de congestionamento, né, é bem complicado a gente falar sobre o sucesso desse modelo que a gente chama de modelo de serviço de menor esforço que o protocolo IP, protocolo de internet trabalha. Porém, ele é o queridinho ainda e muito trabalhado por diversas empresas, por diversas tecnologias em si, né? Principalmente, vocês podem notar, quando o YouTube, o pessoal que utiliza, né, a gente fala aí de WhatsApp, Skype, todos esses lugares que trabalham com esse tipo de informação, ele sempre vai estar trabalhando com isso. Como a gente falou, o roteador é o responsável que ali é o cara, né, é o equipamento responsável pela camada de rede, né, então toda vez que a gente fala do roteador, ele tem uma arquitetura. Essa arquitetura, ela tem essa característica, né, onde vocês sempre, também lembrando que a gente falou do roteador, ele também tem o plano de controle, que tá para cá, e o plano de dados. Lembrando que o plano de controle, né, feito via software, é o roteamento em si, o gerenciamento. Então, isso daqui é o plano de controle. Nesse cara aqui está o que a gente chama de processador de roteamento. Então, é ele que tem algumas responsabilidades. Quando a gente fala do repasse, que é o plano de dados, é a parte de hardware mesmo, né, onde vocês vão ter a porta de entrada e a porta de saída do seu elemento de comutação, que é o meu roteador. A porta de entrada, né, ele tem o que a gente chama de funções da camada física, né, e da camada de enlace, e também faz, no caso, o elemento de comutação em si, vai fazer a conexão da entrada com a saída, com a minha porta de saída. Lembrando que quando a gente fala de porta aqui, não se confundam com porta com sockets, que a gente falou no protocolo TCP e UDP. Nesse caso aqui, a porta de entrada e a porta de saída são as interfaces mesmo, são placas de rede físicas que existem ali fisicamente no computador, né? No roteador. Então, nós temos aqui as portas de entrada, né, do meu roteador.
toda vez que essas portas de entrada, ela vai realizar o que a gente chama de funções físicas, né, funções que a gente chama de funções da camada física, né, então são essas portas aqui, as caixas verdes, né, essas caixas verdes, elas vão estar fazendo a comunicação da entrada e também a saída daquela minha informação. Então, elas estão ligadas intimamente com o enlace físico da entrada e da saída da minha rede, né. Toda vez que a gente também opera nessa camada, falando, né, nessas portas de entrada e saída, né, seriam esse cara aqui, nessas portas que a gente chama de, são funções das minhas portas de entrada e saída, né, esse cara aqui, no caso, a ideia dela, né, dessa caixinha azul, né, desse quadradinho azul em si, também vai fazer a comunicação, principalmente porque ele está entre a comunicação entre as duas, né, entre as duas portas em si, né, e também a minha vermelhinha aqui, que ela vai ser responsável tanto na entrada como na saída, por fazer qualquer porta, no caso, por fazer um encaminhamento correto. Lembra quando eu falei do repasse? Esse cara aqui chega um pacote, eu vou encaminhar para aquela porta de saída. Então, eles que são responsáveis de consultar o que a gente chama de tabela de repasse, que vai estar, né, no caso, que vai estar dentro do elemento de comutação, dentro do meu roteador, né. Então, é ele que também faz a conexão entre as portas de entrada e as portas de saída. Ele está geralmente dentro, né, no interior do roteador, né. Então, a porta de saída vai armazenar os pacotes que foram repassados, que tem que ser jogados para um próximo elemento de comutação, para um próximo roteador, e vai ser responsável por transmitir para a camada de enlace, né, que é a camada de saída. O processador de roteamento em si vai executar os protocolos de roteamento. Lembra que esse cara aqui, este cara aqui está na camada no plano de controle. Então, no processador de roteamento é onde vai estar os meus protocolos de roteamento. Vai manter as tabelas de roteamento, as informações de estado de enlace, calcular qual que é a tabela de repasse para aquele roteador, né? Então, as funções de gerenciamento da rede, né? Que podem ser via sistema também. Então, ele vai ser calculado tudo via sistema. Aí, né, vamos falar agora, né, iniciar o nosso protocolo IP. Quem que é o protocolo IP, né? O protocolo IP, ele é um protocolo de serviço sem conexão e não confiável entre host, entre máquinas em si. O protocolo IP também vai ser responsável por um esquema que a gente chama de esquema de endereçamento independente do endereçamento da rede em si, da rede maior. E é através do protocolo IP que a gente consegue rotear e tomar as decisões de roteamento, igual eu mostrei anteriormente, né, através do roteador em si, para transportar uma mensagem entre os elementos que vão interligar na rede. Quais são os componentes, né, que a gente fala, né, da camada de rede, de internet, da camada talvez que a gente fala da camada de rede. O principal dele é o protocolo o protocolo IP, né, em si, que lá dentro desse protocolo a gente falou anteriormente que nós temos o conceito do algoritmo de seleção de caminho, que impactam nas tabelas de repasse que estão ali nos roteadores, né. O algoritmo de roteamento, no caso, faz o controlador, né, o plano de controle via software, e tem os protocolos de roteamento, no caso, o SPF, PGP, que são protocolos que vão me mostrar as melhores rotas em si de seleção de caminho. Na camada de rede, nós também temos o próprio protocolo IP, né, que é formato, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o formato do datagrama, vamos falar também sobre o endereçamento, que é o grande boom, né, em si, de característica que a parte do endereçamento, lembrando que a gente vai falar inicialmente do protocolo IPv4, né, que o endereçamento é de uma forma, no IPv6 o endereçamento é de outra forma.
e quais são as convenções de manuseio de pacote, né? Então, toda vez que a gente trabalha nessa camada, a gente tem essas características e tem um protocolo que também está na camada de rede, que é o protocolo ICMP. O protocolo ICMP é um protocolo que nos permite, vocês lembram que a gente falou que ele não tem muito controle de qualidade de serviço, porém, o protocolo ICMP faz uma coisa que ajuda, né, o roteador a trabalhar, é o seguinte, eu falo assim, ó, eu tenho um erro, quem que é responsável por isso? O protocolo ICMP. Eu tenho erro de datagrama, erro ele vai fazer uma sinalização para o roteador. Principalmente quando a gente está nessa camada de rede, né? Então, a gente anteriormente falou sobre o protocolo TCP, né, para a camada de transporte UDP, e nossa camada de rede, que juntamente, né, apesar da camada de rede ser, a gente sempre fala muito do protocolo IP, existe um protocolo também que auxilia lá na minha camada de rede, que é o protocolo ICMP, ou o que a gente chama de protocolo de internet, né? O pessoal tem costume também de falar isso. O formato do meu datagrama tem essa característica, né, onde toda vez que a gente fala do datagrama do IPv4, ele tem 32 bits, né, em si, ele tem um campo chamado de versão, comprimento, tipo de serviço, comprimento do datagrama, um identificador que a gente chama de 16 bits, algumas flags. Uma coisa interessante que o IPv4 faz, que não tem mais no IPv6, que é a fragmentação. O tempo de vida, protocolo da camada superior, né, soma de verificação, qual que é o IP de origem e qual que é o IP de destino, opções, se existirem, e os dados em si que estão sendo enviados para aquele destino. Então, nós temos o número da versão, né, principalmente que a gente agora trabalha com 2 versões, né, o comprimento do cabeçalho, o tamanho total daquele datagrama, né, em si, o tipo de serviço, né, em si, que é o tipo de datagrama, por exemplo, se é um tempo real, de tráfego real ou não real, né, no caso, que seria, por exemplo, um FTP, que não é online em si, o comprimento dele, né, que é geralmente de 16 bits, né, tamanho teórico de um datagrama, né, de 65.535 bytes. Porém, como a gente vai falar mais para frente sobre MTU, eles raramente vão ser maiores que 1.500, que é a capacidade que a Ethernet transmite informação. Então, ele tem essa característica de tamanho máximo de 64 kilobytes, né, mas típico dele é 1.500 bytes, ou até menos, dependendo da tecnologia. A TM reduz 3 vezes menos esse valor. Então, o tipo de serviço, aqui que nós temos a característica do tipo de serviço que eu falei de service, ou ECN, que são características do tipo de serviço. O TTL, no caso, que é o tempo de vida, é garantir que o datagrama fique circulando para sempre na rede, quer dizer, ele tem um tempo de vida, então, se ele não chegou no destino, o datagrama vai ser descartado e ele é decrementado, né, então, até chegar a 0. Por exemplo, se ele chegar a 0, aquele datagrama tem que ser descartado. E, geralmente, quem descarta, às vezes, quando está 0 e um roteador identifica essa informação, ele descarta o datagrama. Então, esse é, no caso, o conceito do tempo de vida, ou TTL, né. O protocolo da camada superior, ele é usado principalmente só quando o IP chega no destino final, né, o valor vai falar para a camada de transporte, para qual protocolo ele deve ser entregue, por exemplo, TCP ou UDP. O valor 6 indica que é para o TCP e 17 indica que é para o UDP. Aí o conceito de fragmentação, que a gente vai falar mais para frente sobre ele, que é uma característica, né, principalmente do protocolo IPv4, né, que permite eu enviar muita informação, grandes informações, através do conceito de fragmentação, né, então, são características, essas 3 informações são utilizadas na fragmentação. Nós temos a soma também de verificação, que a gente já falou anteriormente nos outros tipos de pacote, de outros formatos, ele tem também esse conceito de soma de verificação, ou checksum em si, que para verificar se tem o erro de bits em cada datagrama que foi recebido, né? Então, para cada datagrama, eu tenho esse cálculo dessa soma de verificação.
Aí eu tenho IP de origem de 32 bits, né, e eu tenho de origem e destino, cada um deles com 32 bits, né. A ideia dele é criar, inserir, né, quem está enviando e quem está recebendo aquela informação. Então, e a consulta, para ele saber para onde ele manda, ele geralmente faz ele faz uma consulta ao DNS, que é o que faz a resolução de nomes. Algumas outras opções, né, tem que aumentar, né, o cabeçalho IP, né, principalmente se eu tiver registro de rota, alguma coisa assim. Essas opções, elas também na versão IPv6 foi retirada, não existe mais, né, é uma coisa que foi descartada. Dados, né, aí o dados é a informação mesmo, é o segmento que está sendo transportado em si, né, claro que ele foi encapsulado, né, principalmente pelo UTCP ou UDP, e vai ser entregue no meu destino. Nessa parte de dados também, eu posso enviar informações de mensagens ICMP. Então, eu tenho ali até uma sobrecarga, porque se vocês notarem, eu tenho 20 bytes de TCP, 20 bytes de IP, com isso eu tenho 40 bytes ou mais, né, em si, de informação, mais a aplicação, né, a informação que eu estou enviando. Então, eu posso ter algum tipo de sobrecarga em si daquilo, né? Principalmente se eu utilizar aquele campo de opções. Uma coisa interessante que o protocolo IP trabalha, porém o IPv6 descartou esse conceito de fragmentação, mas a fragmentação, há muito tempo atrás, né, quando falou-se pela primeira vez sobre o protocolo IP, é uma característica muito bacana, super interessante, que é o conceito de você dividir, né, o datagrama, né, em vários pedaços em si. Então, a ideia dele de encapsular, né, principalmente para passar por uma camada de enlace, né, de um roteador para o outro. A gente sabe que cada roteador, cada protocolo vai ter o que a gente chama de MTU diferentes. O que é MTU? É o tamanho máximo que eu posso transmitir aquela informação, né? Qual que é o tamanho máximo do meu, o comprimento máximo do meu datagrama em si. E ele falou assim, mas como que eu consigo comprimir um tamanho muito grande, né? Porque vocês sabem que a gente não é pequenininho tudo que a gente transmite na minha rede. Então, a gente vai sempre trabalhar com o conceito de fragmentação quando a gente fala de IPv4. Então, eu fragmento os dados desse datagrama em pedaços menores, né? Então, o que é o fragmentar? Então, quando eu diminuo ele em um datagrama menor, eu estou fazendo a fragmentação. Como eu falei anteriormente, dependendo do protocolo, alguns transportam grande quantidade, um tamanho de datagrama muito grande, e outros transportam apenas pacotes pequenos. Então, se vocês notarem, o nosso Ethernet, né, que é o que a gente mais trabalha em redes, né, principalmente em redes LAN, trabalha com 1.500 de taxa de MTU, né, então o tamanho máximo de transmissão que ele faz é 1.500. 802.3.2 é 1.492 bytes. FDDI, 4.352, um valor um pouquinho maior que a Ethernet, né, o Token High, que é um mais antigo também, 4.464, o X25, 576, Token High, 17.914. Então, nós temos quando vocês podem perceber que quando a gente trabalha com grandes distâncias, né, vocês podem verificar que o MTU é pequeno, né, principalmente quando a gente fala de X25, que opera sempre em grandes distâncias, e nos quadros da Ethernet ele não vai ultrapassar 1.500 bytes, então o MTU, o que a gente chama de Maximum Transmission Unit, né, a unidade máxima de transmissão do Ethernet é 1.500 bytes. Apesar de que ele, no caso, consegue transmitir, igual a gente falou, o datagrama chega a 65.000K, então se ele chega a 65.000K, mas percebam que o protocolo Ethernet já diminui o tamanho de transmissão daquela informação. Uma coisa interessante é que o fragmento, ele precisam ser reconstruídos antes de chegar na camada de transporte do destino, tanto o TCP quanto o DP sempre vão receber esses segmentos não fragmentados. Pode ser que minha camada de rede esteja
no caso, realizando a fragmentação através do datagrama IP, do formato em si, mas a tarefa de reconstrução fica a cargo dos sistemas finais, e não do roteador. Então, apesar de que isso está acontecendo, pode estar sendo recebido pelo roteador, o roteador, ele não fica responsável por reconstruir. Então, eles simplesmente falam que ele transmite aquilo fragmentado, porém, ele não se preocupa de reconstruir. Isso não é responsabilidade lá do sistema final. Então, a fragmentação, o destinatário vai receber vários datagramas, vários fragmentos em si, e ele precisa saber, ele quer saber, por exemplo, qual que é o tamanho daquele meu fragmento, tá? Então, é uma característica que a gente tem, né, no caso, da minha fragmentação. Então, toda vez que você trabalha com a fragmentação, se eu falo assim, eu estou enviando aquela informação, eu tenho vários fragmentos que vão estar sendo enviados, e esses fragmentos, eles vão ser recebidos, né, verificar se ele recebe ou não aquele último fragmento, e reenvia a informação. Outra característica, deixa eu só... Meu exemplo de fragmento... Aqui. Toda vez que a gente tem essa característica da fragmentação, vai existir alguns campos, né, que vão identificar se existiu ou não, né, aquela fragmentação, vai ter o que a gente chama de fragmentação, vai ter um flag e tudo mais. Então, a fragmentação do datagrama IP, né, ele vai fragmentar e reconstruir. Então, por exemplo, eu tenho um datagrama de 4.000 bytes, só que ele só pode transmitir, porque, por exemplo, ele é um Ethernet, então ele vai dividir em 1.500 bytes. Então, principalmente, quando ele envia, vou falar que aqui ele está enviando a informação, ele tem um MTU de enlace de 1.500 bytes. Quando esses 1.500 bytes, ele envia a informação fragmentada, né, em pedaços de 1.500 bytes, e o roteador vai encaminhar da mesma forma. Quando chega lá no meu destinatário, é que o cara vai reconstruir. Então, esse conceito de fragmentos, né, quando a gente utiliza a fragmentação, e eles precisam ser reconstruídos lá no meu sistema final, né. Aqui nós temos também o conceito da fragmentação em si, ela sendo trabalhada, no caso, nós temos aqui o datagrama, da mesma forma, de 4.000 bytes, o meu MTU de 1.500, por exemplo, que ele é a internet, eu tenho um campo, né, do cabeçalho IP lá, onde eu tenho o tamanho, eu tenho o ID, o flag e o deslocamento, que são campos específicos lá que eu encontro dentro do meu formato do meu datagrama IP. E o que acontece? Ele tem o tamanho dele de 4.000. E tem uma identificação, eu vou falar que o número dele é X, né? E percebam que o campo, né, que a gente chama de ID, esse aqui vai ser o tamanho, né? Percebam que ele dividiu, né? 4.000, ele dividiu por 1.500, cada um deles, onde o tamanho vai sendo dividido, né? Principalmente para transmitir os 4.000 bytes em si da informação. A identificação dele, percebam que é a mesma, né, quer dizer, eu estou identificando, falando que todos esses fragmentos são do mesmo datagrama. O campo que a gente chama de flag em si, né, e verificar se existe ou não outro datagrama, né, para ser transmitido, né. Se existir outro datagrama a ser transmitido, ele fica 1, quer dizer, que fala assim, ainda tem mais, estou transmitindo mais datagramas, mais informação. Se ele for 0, eu falo, né, se ele for 0, falou que é o último fragmento a ser transmitido, né, então não tem nenhum outro fragmento depois desse, ele é o último. O conceito de deslocamento, né, principalmente para ele organizar nesse caso, né, ele separou aqui em três fragmentos, né, em si separados, e aqui ele usa para fazer o deslocamento, né, então aqui ele 0, aqui 185, no caso, ele falou que é de 8, são múltiplos de 8 bytes, né, então, a informação que ele está trafegando, então ele deslocou de 0 a 185, no caso aqui, 185 vezes 8 vai dar 1.480 bytes naquele campo de dados,
e, no caso, deslocamento 370, chega a minha informação ao meu final em si. Então, aqui seria só que ele faz um múltiplo de 8 de informação que ele está trafegando. Então, ele transforma essas informações, né, e envia, e ele sabe qual pedacinho de qual informação ele está trafegando, e reconstrói, lembrando, lá no sistema final. Então, o conceito de fragmentação é dessa forma, igual eu falei anteriormente, primeiro fragmento, segundo fragmento, lembrando que ele tem 1480 bytes, 1480 bytes, lembrando que ele sempre não é exato, né, principalmente porque nós temos os campos de controle, né, aqui o número de identificação, eu falei X, mas aqui, por exemplo, pode ser 777, quer dizer que é o mesmo fragmento, aqui o deslocamento que ele utiliza, né, e o flag que ele fala, tem mais, acabou, esse é meu último fragmento que eu vou enviar aquela informação. Então, a característica da fragmentação, uma característica, igual eu falei anteriormente para vocês, do conceito do IPv4, e que nos trouxe muita coisa boa, né, apesar de que agora no IPv6 ele não existe mais, mas no IPv4 ainda existe esse conceito, principalmente trabalhando com o MTU de cada protocolo. Bom, a gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima aula.